que deu algum problema. Mas é isso aí. Hoje o programa vai falar exatamente sobre surdez. Quantas pessoas são atingidas por esse problema e às vezes nem sabem os motivos, e nós sabemos perfeitamente que existem condições para você ouvir bem, falar bem, conversar com outros amigos, com outras pessoas, ouvir uma televisão. E para isso eu trouxe aqui novamente a fonoaudióloga, adivinha qual? Adivinha, olha só, a Karina Portela, que é a nossa fonoaudióloga, e hoje ela vai trazer um assunto sobre isso, a surdez. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Maria Lúcia, eu quero agradecer você pelo convite para estar novamente aqui no programa Maturidade, na casa da Rede TV, que é uma casa maravilhosa, com programas fantásticos, sempre levando informação para o público. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a audição, né? Os sons que a nossa vida tem. Na realidade, nós é que agradecemos, porque sempre quando precisamos, você está aqui, né, cooperando com o nosso trabalho para que chegue as informações para o pessoal lá de casa. E isso é muito importante. E daí, Karina, como é que fica quando a gente perde a audição? Maria Lúcia, então isso é um assunto muito importante e que eu falo que infelizmente a gente tem muito preconceito ainda sobre a surdez. A surdez, ela é uma deficiência disfarçada, né? Você olha para a pessoa, você não vê nada aparente, mas às vezes essa pessoa ela não está escutando direito, e principalmente no idoso, né? Com o envelhecer é natural que algumas coisas vão ficando com mais dificuldade, né? Então vai perdendo ali a capacidade de enxergar, e a audição não é diferente. Então você percebe que aquelas pessoas, elas começam a pedir para você repetir o que você está falando. Então aquela pessoa que fala, o quê? Não entendi. Você pode falar novamente? Ou você faz uma pergunta para ela e ela responde uma coisa totalmente aleatória daquilo que a gente perguntou. E isso é um detalhe muito importante para as famílias observarem nos seus idosos, porque isso vai gerando algumas coisas muito prejudiciais. Então eles vão se isolando, eles já não vão mais participar de conversas de rodas sociais, porque eles já não conseguem mais entender, por vergonha não conseguem também, né? ser compreendido. Então eles vão se isolando, e isso vai gerando neles até mesmo um quadro depressivo. Isso é triste, porque nós estamos falando aqui de pessoas que vão perdendo a audição no tempo de vida, e chega uma certa altura e ela realmente não consegue mais ouvir e nem entender o que está acontecendo, né? Quais são os sinais? Como é que a gente percebe? Como é que a família percebe? Exatamente. Esse que a gente falou anteriormente. Vai perceber que a pessoa já não responde, se você chama ela não te escuta, o volume da TV sempre está muito alto, ou do rádio. É aquela pessoa que às vezes está do lado de fora da casa, você chama, ela não te atende mais. Sim. E aí você começa a pensar que a pessoa está ficando distraído, desligado, que faz de conta. Tem muitas pessoas e famílias que pensam, puxa, não quer me entender, tá fazendo de conta, e às vezes até fica frustrado com aquela pessoa, bravo, né? Porque a pessoa não tá entendendo ela, e é um problema de audição. Então é muito importante conseguir identificar esses fatores e fazer o encaminhamento tão logo possível para identificar se realmente é uma perda de audição. Para identificar, vamos lá, já sei que ele tá meio surdo, que ele tá meio parado, que ele tá aí com a televisão mais alta. O que a família tem que fazer para ele entender? Vamos supor, minha filha agora está percebendo que eu não estou ouvindo. Que às vezes ele não conta por vergonha, né? Ou por achar que ele está ficando velho demais, e ele vai então ficando mais quietinho no cantinho. O que a família tem que fazer? Então a família vai levar ele para uma consulta com o otorrino e com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai fazer um exame de audição que chama-se audiometria. A audiometria é onde a gente vai testar todas as frequências da audição e identificar qual que é o limiar de audição desse sujeito. Tá? Identificando que ele tem uma perda de audição, aí existe um tratamento, né? Então, pode retomar a audição quem tem uma perda auditiva?
Não, mas existe tratamento, né? E o tratamento é interessante para que ele não deixe essa pessoa perder mais a audição, porque vai chegar um certo momento em que ele vai perdendo e até não escutar mais nada. Tá? Então nós temos hoje como recursos os aparelhos auditivos, que até eu trouxe aqui alguns para mostrar. Isso é importante mostrar. O pessoal de casa entender o que é um aparelho auditivo, né? Então o aparelho auditivo são esses aparelhinhos aqui, ó. Eles vão dentro do ouvido. E é tão pequenininho, né? É pequenininho, tá? Essa parte aqui vai atrás da orelha. Vai. E essa parte de borrachinha vai dentro do ouvido. Quer dizer, esse aqui vai dentro do ouvido. Vai dentro e esse do aqui ouvido, atrás da orelha. Então ele vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, ó, Maria Lúcia. Você coloca aqui atrás e a borrachinha você encaixa. Entendi. Inclusive o teu, ele tá ligado. Se você quiser colocar na tua orelha para você ter a percepção de como que é o som do aparelho auditivo. E esse barulho? Esse barulho significa que ele está ligado. Então agora entendi. Tudo que eu estou falando com você está sendo mais amplificado. Forte. Aí você está escutando pelo aparelho auditivo. Essa é a audição de quem está utilizando o aparelho auditivo. Ele vai amplificar os sons que ele não está escutando habitualmente. Certo. E aqui eu diminuo e aumento? Diminui e aumenta. E aí, assim, a tecnologia, ela tá tão grande. Lógico, hoje a gente tem uma gama de aparelhos no mercado, de várias marcas. E você vai escolher para o seu ente querido aquilo que se enquadra melhor no teu orçamento. Claro. Hoje a gente tem várias empresas que fazem o fornecimento de aparelho. Aqui eu trouxe como exemplo uma única, mas existem várias. Existem recursos para conseguir o aparelho auditivo pelo SUS, então não tem custo também, mas precisa inicialmente de um diagnóstico. Faz o exame, identifica que tem a perda de audição e aí sim vai em busca do melhor aparelho que atenda a essa demanda dessa pessoa que está com perda de audição. E é verdade que eu posso ir para a piscina? Sim, tem isso tem também? Alguns aparelhos que sim, inclusive esse aqui, ele é um aparelho que você pode tomar banho, tomar chuva, mergulhar, que ele é totalmente à prova d'água. Já os outros aparelhinhos, a gente não tem essa tecnologia. Aí são aparelhinhos que tem que evitar, lógico, molhar, claro. Não dá para tomar banho com ele. Recentemente, uma marca bem conhecida e de aparelho auditivo criou um aparelho implantado. É um aparelho que vai dentro do ouvido e ele fica lá. E esse aparelho fica por um certo tempo dentro do ouvido. Então a pessoa não tira como esses aqui. Esses são aparelhinhos que eles vão tirar na hora de dormir, não vão dormir com ele. Mas esse que é implantado, a pessoa coloca, ele é pequenininho. Quer dizer, são vários modelos. São vários modelos de aparelhinho. Né? E isso tudo vai com o quê? O idoso se sinta confortável, porque cada um é de um formato. E às vezes eu uso o óculos vai bater no aparelho que está atrás da orelha. Já é um motivo para não usar o aparelho. Então tem os pequenininhos que vão lá dentro do canal auditivo. Então isso é importante, identificar e fazer com que ele use um aparelho que ele se identifique e que ele se sinta bem. Porque não adianta, nós temos relatos que a família vai, compra o aparelho e é muito lindo e fica lá na caixinha. E a gente brinca que é a caixinha que está escutando, né? Na realidade, a pessoa tem que entender, tem que gostar. É o processo mesmo do diagnóstico para essa perda. Como realmente eu vou no médico, vou na fonoaudióloga e ela vai passar uma receita do aparelho? Isso, ou exatamente. Da minha audição? Conforme é a perda de audição, então existem perda de audição leve, moderada e severa. A severa é aquilo que a gente já tem que falar muito alto, que a pessoa já não está nos escutando. Então já está indo para uma perda severa, às vezes nem entende mais o familiar. Então, com base nessa audiometria, existe o determinado aparelho que é específico para o tipo de perda que essa pessoa tem. Coloca seu aparelho, e aí não é só colocar o aparelho, como às vezes a gente coloca o óculos e vai para casa. Vai embora. Precisa
precisa de um acompanhamento. Por quê? Você colocou o aparelho ali no teu ouvido, você viu que é um som diferenciado, barulho bem forte, né? É uma voz diferente da nossa voz humana. Por mais tecnológico que os aparelhos sejam, ele tem uma voz diferenciada, robotizada, por mais próximo que tente da normalidade ainda tem. Então existem pessoas que colocam e começam a ter dor de cabeça, dor aqui no conduto do ouvido, e aí eles desistem do uso do aparelho. Tá? E isso a gente não pode deixar acontecer. O paciente que colocou o aparelho auditivo, ele precisa de um acompanhamento do fonoaudiólogo. E é o uma adaptação que vai fazer todo esse processo de acompanhamento, de gerenciamento, para que essa pessoa também consiga se adaptar com o aparelho e tenha bons resultados. Eu já vi várias pessoas que realmente, quem usa é a gaveta, é a caixinha, porque não se adaptou. Quer dizer, ela não teve essa experiência de ir ao médico, de ir na fonoaudióloga, de trazer o aparelho e de fazer o acompanhamento. Porque se fizesse o acompanhamento, provavelmente estaria usando o aparelho. Porque, gente, as pessoas deixam às vezes de fazer alguma coisa porque estão sem um aparelhinho, né? E assim, Lúcia, é interessante que quando você percebe que eles colocam o aparelho e eles começam a ter a percepção que eles estão escutando coisas diferentes, é até emocionante. Esses tempos atrás eu fui acompanhar um senhor e olha que interessante essa história. Eles me chamaram para avaliar o processo da alimentação, que ele não queria mais se alimentar. Não ia mais para a mesa, não queria comer mais. E nós fizemos a avaliação, não tinha nenhum tipo de alteração, fizemos o exame da deglutição, nenhum tipo de alteração. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que aumentar o meu tom de voz para que ele me compreendesse. Então eu levantei essa questão, falei, olha, será que não é uma questão auditiva? E nós voltamos o nosso olhar para uma outra área, que era a parte de audição. E realmente era. Esse senhor, ele tinha uma perda de audição. Olha o que a perda de audição gerou nessa casa. Ele já não ia mais para a mesa, porque na mesa era o momento onde a família conversava. Ele não entendia, então ele se sentia excluído, ou os familiares faziam piada porque ele não estava escutando o que eles falavam. Então ele deixou de socializar ali com a família e ele foi parando de comer. Quando a gente identificou e colocou o aparelho nele e ele começou a compreender, ele começou a escutar o barulho da chuva. A gente colocou o aparelho num dia de chuva aqui em Curitiba e ele escorria a lágrima do olho dele e ele falava assim, eu estou escutando novamente esse barulho da chuva, que era algo que eu não escutava antes. E veja que incrível, a partir do momento que se reabilitou essa audição, ele volta a socializar com a família, ele volta para as refeições em família e ele volta a socializar. Então, o quanto que não é só um aparelho, não é só uma perda de audição, o quanto isso impacta socialmente nesse indivíduo e nessa família. Ele estava perdendo de viver. Ele estava perdendo. Olha o tanto de privação que ele teve. Ele virou a chacota da família, então ele não entendia, faziam piada porque o vô não entendia. E isso para ele era muito doído. Sim, né? Com certeza. Então nós falamos de pessoas que são de mais idades e que tudo é diferente de que hoje, eu falo que essa geração que vem leva tudo muito mais na brincadeira, né? Então é uma coisa mais leve. Mas os antigos, tudo é muitas vezes pesado. Se faz uma brincadeira, vai ofender aquela pessoa pelo histórico de vida dela. E às vezes é uma coisa que a gente não percebe, né? Não percebe o tanto que a gente está magoando aquela pessoa. E às vezes um simples olhar diferenciado muda todo o contexto de um tratamento, de um cuidado, né? E até realizou o sonho dele de ouvir novamente a chuva. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? A perda de audição pode acontecer até antes da pessoa ficar idosa. Exatamente. Outra coisa que foi um relato muito bacana que nós tivemos foi uma senhora que os filhos moravam fora e ela não conseguia se comunicar pelo telefone, então ela não entendia e não compreendia. E ela chorava muito, porque ela sentia muita falta, os outros conversavam e ela não conseguia ter esse diálogo com os filhos via telefone. E quando ela utiliza o aparelho com a conectividade e ela consegue escutar realmente o que o filho que está lá fora do país está conversando com ela, gente, é assim, algo que não tem explicação, o
tanto que trouxe de benefício para ela emocionalmente. Tá, vamos abrir um parênteses aí, gente. Ela falou que a pessoa estava conectada ao telefone. Quer dizer, o aparelho que eu estou usando, eu posso ligar o celular e ele conectar ao telefone para que eu possa ouvir melhor? É isso? Exatamente. Então, não Olha são a tecnologia, todos os hein? aparelhos, mas esses em específico que nós trouxemos aqui para mostrar para o público, eles têm conectividade. Desde o mais simples até o mais top, todos eles possuem conectividade com o celular. Então, vai conectar via Bluetooth, muito simples, como você está conectando numa caixinha de música. Sim. E todo o som vai aparecer aqui no teu ouvido, como se você estivesse com fone de ouvido. Fato é que esse aqui, ele vai estar protegendo esse ouvido, diferente dos fones de ouvido que amplificam tudo e fazem mal para a audição, que isso é assunto para outro momento. Pois é. Eu ia fazer uma perguntinha para você, porque eu já ouvi esse probleminha. Quando tem muita gente reunido e que o som começa a fazer uma mistura, né? Ele não sabe quem é que está falando mais alto. Como é que fica isso? Só dá uma resumida. Esses aparelhos, eles possuem ajustes específicos de controle de ruído. Então, tem certas programações que você reduz esse ruído de ambiente e consegue focar mais na fala da pessoa, tá? Tem outras tecnologias, tem a caixinha que você conecta na TV e aquela caixinha joga todo o som da TV para dentro do aparelho. Tem uma outra conectividade, que é um aparelhinho que, por exemplo, eu vou numa palestra, eu vou na missa, no culto, eu posso entregar esse colar com esse microfone pro pastor, pro padre ou pro palestrante. Tá. Ele vai falar e já vai sair direto aqui no ouvido desse sujeito que está lá, trazendo 100% de clareza daquilo que ele precisa entender. Quer dizer, só não ouve quem não quer. Né? Então, eu acho que a família, já que tem essa pessoa que não procura, o que ele tem vergonha, leva para fazer um exame. Né? E quem sabe, através desse exame, ele colocando esse aparelho, vai dar a oportunidade para ele ouvir a chuva. Né? Gente, esse negócio é muito legal, eu gostei dessa história. Como a tecnologia é importante, né? Para qualquer coisa. E aí, assim, né? Existem vários valores, mas eu sempre falo, a nossa qualidade de vida, ela não tem valor. E hoje, a gente tem muitos benefícios. Tem crédito, acessibilidade, que a pessoa vai lá no banco, quem é aposentado, pensionista, consegue, às vezes, parcelar em até 60 vezes um aparelho que vai trazer a qualidade de vida para ele. E o SUS também. O SUS vai ofertar de graça. Tem um certo tempo, tem as suas burocracias, mas ele vai ter acesso a essa tecnologia de graça. Precisa ir atrás, buscar a qualidade de vida para que ele consiga interagir com as pessoas. E nós temos, inclusive, na literatura, que aproximadamente 9% das pessoas com perda de audição começam a desenvolver Alzheimer, se não tratado essa perda de audição. É como se tivesse uma privação ali de estimulação. Sim. E elas acabam, lógico, vão se isolando cada vez mais, já não querem entender nada, já vai querer ficar só mais sonolento, dormindo. Inclusive, esse é um fator importante que a gente não falou. Sim. Viu que o vovozinho tá em casa só dormindo? Quer dormir? Tudo ele dorme. Opa, o que está acontecendo? Por que ele só quer dormir? Será que o que está ao redor já é desinteressante para ele? O que ocorreu? Ele não está escutando? Com certeza, ele não tem mais aquela conversa com ninguém. Não, né? Tem esse estímulo que é não tão escuta, não fala. Para a socialização dele. Nossa, gente do céu, vocês estão entendendo tudo isso que nós estamos falando? É levar a oportunidade para vocês entenderem que existe sim condição da gente se tratar, da gente ter uma forma de viver melhor. Só de você saber que você vai ouvir, que você vai ter a condição de conversar. Não é vergonha nenhuma usar um aparelhozinho, né? A vergonha talvez é você não ouvir. Então essa vergonha que você está sentindo, que você acha que você está passando porque sua família está fazendo alguma coisa, procura um médico. Vai até o médico, vai até a fono, liga para a Karina. Tá aí o telefone. Karina, como é que eu faço? Você pode me atender? Olha, eu moro em outra cidade. Como é que eu faço para resolver esse problema? Peça para alguém, se você não conseguir ouvir a Karina, peça para alguém fazer esse telefonema, ter
essas informações porque é importante para você e para sua família também. Mostre para eles que você consegue ouvir a chuva. Isso é importante. Quando a gente fala de valores, a gente sabe que toda tecnologia tem um valor absurdo. Essa condição de fazer esse tratamento, vamos falar do SUS, vai até lá, faz toda... Como é que funciona dentro do SUS? Via SUS, você vai buscar uma unidade básica de saúde, vai fazer a primeira consulta, essa primeira consulta vão te encaminhar para fazer um exame de audiometria e daí começa todo o processo para solicitação do aparelho auditivo via SUS. Até onde eu sei, hoje aqui em Curitiba, nós temos a Universidade Tuiuti, que nós temos a clínica lá, onde faz o fornecimento e adaptação para os pacientes que precisam aí de protetização. Mas tudo parte da sua unidade de saúde. Então, vai até lá. É a unidade que vai mandar você vai fazer o encaminhamento. Quem é de outras cidades, vai até a unidade de saúde, faça essa triagem, essa primeira consulta e eles já vão te encaminhar aonde que você vai ter esse acesso. Tá, e se eu tiver um plano de saúde? Muito importante, gente, tem planos de saúde que cobrem até 80% do valor do aparelho auditivo se o paciente comprovar sua perda de audição. Direitos que você tem e que não sabia. Exatamente. Então, isso muitas pessoas não sabem. O seu plano dá o direito de cobrir. Por quê? É óbvio, isso é qualidade de vida. Sim. Se eu estou te tratando, né, deixando você com maior qualidade de vida, eu estou prevenindo outras coisas que podem vir decorrente a uma surdez. Ô Karina, eu já ouvi muito, mas muitas pessoas falarem que tem um chiu, um barulho, uma... Como é que a gente fala? Que dá aquele barulho no ouvido? O zumbido? O zumbido. Isso é normal? Então, o zumbido, ele tem várias causas. Uma delas é a perda de audição, tá? Inclusive, existem aparelhos específicos para o zumbido. O zumbido, ele vem em decorrência de algumas questões, mas também de estar exposto em lugares muito ruidosos. Então, por exemplo, você vai num show, o show tem um volume muito alto. Quando Sim. você sai de lá, você já sai com aquela sensação de, puxa, tem uma coisa aqui no meu ouvido. Relatos de pessoas que pegam o voo, quando chegam, eles estão com um zumbido, tá? Então, o zumbido, ele é uma disfunção, ele tem várias causas, né? Não é só a perda de audição, mas é relacionado também com a perda auditiva e também já existem estudos relacionando o zumbido com a questão do Alzheimer. Então, apareceu o zumbido, vamos investigar qual é a causa desse zumbido. Vamos fazer o teste, verificar, descartar a possibilidade de ser uma perda de audição e iniciar um tratamento para a questão do zumbido. E existem pessoas que sofrem demais com o zumbido. Sim. Tem pessoas, inclusive, Lúcia, que tem um zumbido tão alto que se você chegar perto da pessoa, você tem a sensação também de tão alto que é o zumbido que ela tem, que são casos extremos. Nossa, Mas imagina é algo dentro dessa cabeça incomoda o que demais. faz esse zumbido. Incomoda. Então pense, você tá ali quietinho e aquele barulho infinito sem parar. Isso é horrível e precisa ser tratado também. Tá, e só eu chegar no médico e falar que eu tô com zumbido, ele vai falar que eu tô com labirintite? Tem alguma ligação? Não, não tem ligação direta, não é só a labirintite. Ele pode ser várias causas associadas, Certo. inclusive uso de medicamentos. Alguns medicamentos podem vir a desencadear o zumbido também na pessoa. Por isso que é interessante essa investigação multi. Então vai fazer a audição, vai passar pelo médico e a gente vai descartando para ser assertivo no tratamento. Entendi. Quer dizer, eu tô com um zumbido, aí eu tenho que saber, vou ao médico e falo para ele, olha, eu tô com barulho na minha cabeça, eu não sei o que tá acontecendo, é uma chieira, é um barulho muito... Qual é o primeiro exame que esse médico deve pedir ou eu devo falar para ele, que eu gostaria que fizesse? Provavelmente ele vai solicitar uma audiometria e depois uma impedanciometria, que é para ver como que tá a mobilidade timpânica lá dentro do ouvido e descartar se não tem nenhum tipo de infecção, alguma coisa que esteja prejudicando. E a cera que a gente acumula?
A cera, então, a cera ela é uma coisa positiva e não negativa. A cera ela é para proteção do ouvido, tá? Fato é que algumas pessoas, elas têm aquele hábito de ficar cutucando o ouvido e isso gera com que o ouvido produza mais cera. Em alguns casos, tanto produz cera que forma uma rolha e obstrui todo o canal ali do tímpano e pode gerar a sensação de zumbido e a sensação de ouvido tapado e perda de audição. E tudo isso nós identificamos pela meatoscopia, olhando. Quer dizer, limpar o ouvido com cotonete também não é legal, não é bom isso aí. Externamente, tudo bem, orelha, mas não sim, ficar ouvido, lá não. dentro, cutucando toda hora. Isso é um risco, né? Até de uma perfuração timpânica e, de repente, um agravamento. Com certeza. Bom, a gente quer falar tanta coisa e eu esqueço às vezes eu vou para cá, termino a gravação e eu falo, esqueci de perguntar alguma coisa. Então você aí de casa, manda aí a pergunta que a gente faz de novo para a Karina. A Karina agora está quase VIP aqui do programa, né? Isso é muito importante. Karina, existe alguma mensagem que você pode passar para o meu telespectador e que ele possa sentir firmeza no que você está falando? Eu vou ouvir o barulhinho da chuva? Assim, a mensagem principal é pensar na sua qualidade de vida. Né? O que eu quero para mim enquanto pessoa? Eu consigo escutar os meus entes queridos? Se eu já estou com o início de uma perda de audição, isso pode vir a ter uma piora. Tá? Então é importante eu buscar esse acompanhamento, esse tratamento, faz o exame, identifica e vamos buscar ter qualidade de vida. Isso é o principal. E é isso aí, pessoal. A gente sabe que o programa termina quando é o melhor, tá no melhor do papo, mas a gente vai trazê-la de volta pelo menos uma vez ao mês, né? Você vai vir aqui para falar alguma coisa importante para o meu telespectador. Gente, não se envergonhe de nada. Tenha a vontade, tenha a necessidade, busque ter uma qualidade melhor de vida, tá? E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês tenham vontade de sonhar, de ouvir, de andar, de fazer exercício, tudo. Você merece. Pessoal, acabou o programa e eu espero vocês no próximo. Até lá!